Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Hoje é dia de Palmeiras versus Corinthians às 21h30 no Allianz Parque. Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras perdeu o jogo de ida no placar de 1-0. O Verdão, que foi muito prejudicado, teve um gol mal anulado. E o Verdão hoje vai ter que entrar em campo, tem que fazer 2 gols aí de diferença se quiser se classificar no tempo normal, galera. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes com tudo aí sobre essa partida e também a provável escalação. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Esse momento. Júlia Dotto traz a preparação do Palmeiras para o derby. Chega mais, Júlia. Oi, gente, muito boa noite aos amigos ligados no Troca de Passes. Amigos, o Palmeiras treinou hoje à tarde aqui na academia de futebol e com um novo reforço. Trata-se do Kelvin, lateral direito de 24 anos, que assinou contrato até 2030. Ele estava no CSKA da Rússia e o Palmeiras concordou em pagar 5 milhões de euros fixos por 100% dos direitos econômicos desse atleta. O Kelvin, ele é um lateral com características mais ofensivas, de apoiar no ataque, e ele teve bons números, tanto na equipe russa quanto no Atlético Paranaense, clube onde ele foi formado. Teve bons números de ataque, tanto em gols quanto em assistências. Ele chega para substituir o Mike, que foi para o Santos, também era um jogador com características parecidas, lembrando que o titular dessa posição atualmente é o Giai, um jogador mais defensivo, mais combativo, então o Abel agora tem essa outra alternativa também. Agora, o Abel não terá muitas alternativas, ao que tudo indica, para o setor defensivo do jogo de amanhã contra o Corinthians, isso porque o Murilo e o Bruno Fux seguem como dúvida. O Murilo tem um processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa um pouco mais adiantado, ele começou na última sexta-feira a transição física para o gramado, e o Bruno Fux um processo um pouco menos acelerado, ele ainda está fazendo tratamentos internos, intercalando também com atividades leves no campo, em tratamento de um edema na coxa. Caso esses dois atletas não possam participar do derby, as opções para formar dupla de zaga com o Gustavo Gomes são o Benedetti, menino da base, ou o Mikael. Esses são os jogadores à disposição nesse momento para o Abel, para tentar reverter o resultado de 1-0 fora de casa contra o Corinthians. Agora, jogando na sua arena, o Palmeiras precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para passar direto para a próxima fase. E lembrando que seria também um feito inédito para esse Palmeiras do Abel, porque desde que ele chegou ao clube, em jogos de Copa do Brasil que o Palmeiras saiu perdendo na partida de ida, a equipe não conseguiu reverter o resultado para a partida de volta. Então, seria mais um feito inédito, além da emoção, é claro, de eliminar o maior rival, né? Por hoje é isso, amigos. Um abraço. Valeu, Júlia. Obrigado pelas informações. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a conversar sobre o Palmeiras, vou colocar aqui para vocês a provável escalação, né, para esse jogo contra o Corinthians. Lembrando que o Palmeiras poupou todo mundo, né, para o jogo do Vitória no final de semana lá em Salvador, no empate por 2-2. Nenhum dos titulares iniciou a partida do final de semana, então todo mundo com tanque cheio para esse jogo. Ó. O Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Mikael ou Bruno Fux, né? A Júlia explicou o motivo aí da dúvida, né? O Bruno Fux ainda se recuperando de lesão. Piquerez na lateral esquerda, meio campo com Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício, Facundo Torres de um lado, Sousa do outro e o Vitor Roque no ataque. Esse o Palmeiras que chega pressionado para enfrentar o Corinthians, né? Porque hoje houve manifestações da torcida, até é difícil de entender as manifestações. O Palmeiras faz um ano bom. Parece né? que o clube está na fila há alguns anos. É inacreditável. Parte enorme desse elenco foi campeã pelo Palmeiras, gente. Exatamente. Assim, o torcedor tem direito de se manifestar. Quem sou eu para dizer se pode ou não pode? O que eu não consigo é concordar. Né? Eu acho estranho, assim, mas enfim. Eu também, né? O Palmeiras vem de anos vitoriosíssimos, né? Chegou à final do Campeonato Paulista, é verdade que perdeu para o maior rival, o Corinthians. No Campeonato Brasileiro está ali disputando o título, né? Brigando pela liderança. No passado, o Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro para um adversário que tinha um investimento altíssimo em contratações, acabou ganhando também a Libertadores. Foi para quem, aliás, o Palmeiras saiu da Libertadores. Saiu da Copa do Brasil num confronto ali com o Flamengo, que terminou campeão também. Enfim, assim, foi tudo dentro do grupo dos gigantes, dos mais ricos da atualidade.
e que, eventualmente, por alguns detalhes, pende para um lado ou para o outro. Assim, no Campeonato Brasileiro, de fato, não foi simples seguir o Botafogo ano passado, só que as eliminações na Libertadores foi por um lance que no último minuto teve VAR, né? É verdade. Poderia ter sido o gol que igualava o Palmeiras ali com o Botafogo. Contra o Flamengo foi por um gol, né? Mas para mim, sabe o que tem um viés também? Por ter já perdido a final do Paulista, eu acho que às vezes é uma maneira que eles pensam, não concordo também, que o Palmeiras não nem viveu o momento para poder ter esse tipo de situação. Sim. Mas eu fico pensando que é realmente ainda tentar de alguma maneira, que tem outras maneiras também de fazer, para mobilizar, para falar, poxa vida, se a gente perder para o Corinthians de novo, vai ficar ruim, mesmo com tudo de bom que se tem. Sabe que eu é acho curioso? que é nesse sentido. E esse time do Palmeiras, especialmente, desde que o Abel apareceu para comandar o time, se tem uma coisa que não dá para reclamar desse Palmeiras é de falta de empenho. Não, nível o que competitivo, esse time tá sempre brigando, compete, o que esse time briga, o que esse time se doa dentro de campo, independentemente da vitória vir ou não, né? E o Palmeiras ganha muito mais do que perde, mas sempre que perde, vende as derrotas de maneira absolutamente difícil, assim, né? Vende muito caro as derrotas. E não dá para dizer que esse time não se esforça para ganhar jogos, né? Especialmente contra o rival, sabendo de todo o tamanho que tem um confronto como esse, né, Mansur? Por isso, causa estranheza para quem não é palmeirense, né? Para quem está de fora, não está envolvido emocionalmente com o clube, esse tipo de reação do torcedor pré-jogo, né? Assim, de novo, respeitando o direito das pessoas de se manifestarem, sem agredir, sem ultrapassar alguns limites, está tudo certo. O torcedor decide o que ele vai fazer. Quem sou eu para dizer? Apenas dando a minha opinião sobre o momento, eu acho assim, de novo, vai voltar ao mesmo tema. O sorteio da Copa do Brasil, por vezes, ele coloca os clubes em situações, nesse momento da temporada, que que é difícil, tem sido difícil para quem está dentro controlar o que vem de fora, que é o clamor da arquibancada por ganhar alguns jogos. Eu entendo que seja difícil. Agora, tentando ser racional num ambiente cada vez mais difícil de ser racional, que é dessa rivalidade local, o Palmeiras está, hoje, tem um jogo a menos do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, 4 pontos atrás, ou seja, o aproveitamento é praticamente o mesmo, ele está totalmente na briga, ele está na posição que se imaginou que ele deveria estar a essa altura do Campeonato Brasileiro. Virtualmente ali a 1 ponto do líder do campeonato. Isso. Na Libertadores ele tem a melhor campanha de todos na primeira fase e vai iniciar o mata-mata em que ele é confortável favorito para chegar às quartas de final. Dentre tudo isso... Na Copa do Mundo de clubes não teve atuações brilhantes, não conseguiu vencer um europeu como outros clubes brasileiros fizeram. Mas caiu para o campeão. Mas caiu para o campeão, exato. Só para deixar registrado nas quartas de final. Não é que ele não passou da fase de grupos. Isso. Nas quartas. Então, a Copa do Brasil, eu entendo que para a arquibancada esse jogo, o Corinthians, ele é importante, mas no planejamento do clube, de quem está ali dentro precisando planejar, a Libertadores e o Brasileiro não podem ser influenciadas por esse resultado. Tem competições que, como legado histórico para o clube, são mais importantes do que a Copa do Brasil. Talvez, por exemplo, essas oitavas de final venham a ser para o Palmeiras, por causa desse clima que se gera, ou até aos olhos da arquibancada, mais importantes do que uma eventual quarta de final, dependendo de quem seja o adversário. E se o Palmeiras seguir bem nas outras duas competições, ela vira a competição a ser descartada. E, de novo, uma coisa que eu alertei ontem para mim, para mim, tenho dificuldade de compreender a escalação do fim de semana, que o Palmeiras, inclusive, preservou mais do que o Corinthians, né? Que tem mais razões para chegar na Copa do Brasil um título relevante assim, nesse momento. Essa arquibancada que pressiona por esse jogo, se o desgaste ali custar algo em termos de Campeonato Brasileiro, eventualmente Libertadores, e se o ano se resumir no final a conquista da Copa do Brasil, o balanço não vai ser positivo. Por parte dessa mesma arquibancada. Sim. Isso é um paradoxo, difícil de lidar, concordo, admito, porque nesse momento só se fala no derby, mas é preciso ter cuidado. Por isso que eu falo também de a gente tentar... É um jogo sensacional amanhã, é ótimo que o sorteio nos tenha brindado com isso. Agora, eu acho que cada clube precisa ter o cuidado também de tentar equilibrar o clamor da arquibancada com o seu planejamento de uma maneira um pouco mais racional. Ô Alex, e você acha que esse time que está na tela aqui, com a provável escalação do Abel Ferreira para o jogo de amanhã, é o melhor que o Palmeiras poderia colocar em campo ou você faria alguma mudança, Alex? Eu acredito que
O Palmeiras tem bastante opção, né, cara, queira ou não. Eu acho que essa questão, lógico, do Evangelista com o Aníbal ali, o Palmeiras, nesse sentido, acaba tendo que ir atrás, encontrar o que o Richard Rios poderia entregar, vamos dizer, né? Mas o Sousa, da maneira que chegou, também chegou super bem, né? Trouxe algo, acho que importante. Eu acho que sim, cara. É o time que vem. Fica sempre naquela dúvida, Vitor Roque ou a questão do Flaco e tal, né? Mas acredito que é o que tem. O Palmeiras hoje tem de mais forte, pelo jeito, confiável. E é o que o Abel também pensa, né, cara? E é um time também... Você fala assim, poxa vida, esse time... Se for olhar esse time naturalmente junto, ele precisa conquistar algo. Tem alguns que conquistaram. Isso. Mas esse time, esse elenco, não. Então tá aí as cobranças que vêm internas e externas, né? Porque fala, poxa vida, nós precisamos de uma nova história, né? Investiu e tudo acaba vindo. E para jogar um clássico com essa pressão, que eu acredito que também esteja, o Corinthians tem uma pressão que é muito maior, porque envolve muitas outras instabilidades, né? Mas de realmente pegar esse rival num momento que você pode, às vezes, pisar na cabeça, como o pessoal usa, de um termo que é bem chulo e pesado, vamos dizer, pode te trazer cicatrizes que você não pode não mensurar agora, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é um time que é o que vai ter que viver com esse equilíbrio dessa pressão de voltar a correr atrás de uma conquista aí. Agora veja como é um time bem mexido em relação já à temporada passada, por exemplo, né, Mansur? Olha quantas caras novas a gente está vendo, né, nesse Palmeiras. Do meio para frente, Lucas Evangelista, Facundo Torres chegou faz pouco tempo, o Maurício também não está há tanto tempo assim, Ramon Sousa a mesma coisa, o Vitor Roque chegou agora. Então, só o Aníbal também não é, né, assim, tão distante. Segundo semestre do ano passado, né? Isso. Ele, Giai, Facundo... A gente faz a temporada de maior transformação do Palmeiras tem, na época dos mais antigos, a passagem do Abel. O Everton, Gustavo Gomes e Piquerez, né? Então o Abel está tendo que dar uma remontada também. Às vezes o torcedor, claro que o Palmeiras gastou muito na janela, o Palmeiras investiu bastante para ter um time forte para esse ano. Perdeu o Paulinho, que era uma das grandes apostas ofensivas. Isso quer dizer, calhou de perder o Paulinho, né? Que era a contratação mais cara até então, né? Quando ela aconteceu, vindo do Atlético Mineiro, mas é uma remontagem, né, que o Abel está tendo que fazer. Jogadores importantes das outras temporadas nesse momento estão no banco, por exemplo. Isso. Veiga é um jogador que não Aquela espinha dorsal de Zé Rafael, né, de Veiga. Santos, Mike, que acabou saindo também, que é normal. Passou-se um tempo até longo com um elenco que foi vencedor histórico, acho que no futebol brasileiro, sul-americano e no geral, mas é natural que chegue algum momento, e é chegado o momento, né, que eles estão precisando mudar os nomes, mudar as caras para seguir escrevendo essa história. Uma dessas caras que deixaram o clube é o Estevão. Né? O Estevão hoje foi apresentado oficialmente lá no Chelsea, ficou 22 dias de folga, né, depois da participação com o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, e agora foi apresentado oficialmente, né, vai ser o terceiro jogador brasileiro a integrar o elenco, né? O João Pedro, que chegou agora e fez um grande Mundial de Clubes, é um deles. E o outro é o Andrei Santos, ex-volante do Vasco, que estava emprestado ao Estrasburgo, da França, e agora vai incorporar o time principal, né? O elenco principal do Chelsea junto a Estevão. O tempo lá atrás já parece ainda semelhante com o de São Paulo, né? É o característico de Londres, né? Mas... Tá semelhante com o de Londres mesmo. Estou ansioso para ver Estevão vestindo a camisa do Chelsea. Começar a entender o papel que ele vai ter, né? Em que posição, em quantos jogos, em que frequência ele vai estar nas partidas. Acompanhar o desenvolvimento dele é fundamental agora. É isso. Última temporada antes de Copa do Mundo. Perfeito, né? Então vai precisar conseguir ter minutos, né? Para poder estar nas lembranças aí do técnico Carlo Ancelotti. Chegou o momento dessa outra etapa para a sequência da evolução dele como atleta, né? Ô, Zupac, no começo, na nossa primeira discussão hoje de Corinthians e Palmeiras, o Calçade passou pela essa coisa das microcrises do Palmeiras, que o torcedor se acostuma muito mais aos recentes troféus, títulos e campanhas vencedoras. Quando há qualquer mini deslize, vem uma faixa aqui, outra ali. Hoje pintaram umas faixas lá, cabeça quente, faca nos dentes, e não sei o que de gambá e tudo mais. Como é que você vê essa pressãozinha extra para o derby dessa quarta-feira? Essa é a pressão que o Palmeiras tem que lidar. A pressão do seu torcedor que está descontente com uma temporada
uma temporada sem título importante e esta temporada com performance bastante oscilante, tendo perdido o Paulistão para o maior rival e podendo ser eliminado da Copa do Brasil também pelo maior rival. Esses são os elementos que fazem o palmeirense exigir a vitória e protestar da maneira que acha que tem que protestar. Eu, sinceramente, acho que a insatisfação do palmeirense como um todo exagerada. Não é que ela não deva existir, mas eu acho que ela é de uma proporção acima da realidade do clube. Mas me parece claro que se o Palmeiras cair para o Corinthians amanhã, especialmente jogando no Allianz Parque, né, mesmo tendo perdido o jogo de ida por 1-0, da quinta-feira em diante, o Palmeiras vai viver não o trabalho do Abel, né, mas essa relação entre torcida e o ambiente interno, um nível de turbulência que a gente não viu nos últimos anos. O Calça, ajuda um dia antes do derby, essas faixas, eles deixaram também, eles são criativos às vezes. Às vezes são. Eles colocaram cestas perguntando, tá faltando alguma coisa? Aí na cesta era tipo carinho, sabe? Guloseimas infantis. Tipo creme de avelã, aqueles salgadinhos e tal. Se estava faltando alguma coisa, aí eles deixaram ali com o nome de cada jogador, a foto dos jogadores e perguntavam se estava faltando alguma coisa. Ou seja, eles estão falando, vocês têm tudo que vocês querem aqui, agora nos deem o que precisamos. Isso ajuda, prejudica, como você vê? Eu não vejo nenhum tipo de ajuda nisso. O jogador vai mudar o comportamento dele, tem uma faixa, que alguém resolveu cortar um lençol e fazer uma faixa, não é? Porque está improvisado o negócio ali. Ainda mais no Palmeiras. Agora, Sim. O Palmeiras tem ciclos. É que parece... É claro que o torcedor perde a noção. O que o Palmeiras ganhou a partir do Abel? Em 3 meses ele já tinha uma Libertadores. E sim, o Abel e o Palmeiras conquistaram muitos títulos. Com a administração que veio lá do Paulo Nobre, veio o Gagliotti, tem a Leila. O Palmeiras primeiro deu sorte de ter presidentes que não ferraram o clube. Sim. Né? Pelo contrário, né? Milionários que ajudaram. O Paulo Nobre iniciou lá botando o dinheiro dele. O Gagliotti fez a transição, a Leila tem dinheiro para comprar o Allianz e o clube. Então, assim, cara, é outra parada perto de outros clubes por aí. Então, é gente que está ali tentando fazer, às vezes não vai dar certo. É que, comparando com o futebol, a natureza do futebol brasileiro, você fala, onde é que está o problema? Porque o futebol também é instabilidade. E, infelizmente, isso todos nós fazemos. A imprensa faz, que acaba estimulando o torcedor, e o torcedor vive na bolha de que o time dele vai vencer todos os dias. Todos os dias. Não existe adversário. O único adversário são eles mesmos. Não é futebol. Você tem 20 clubes. Uma hora um está melhor que o outro. Você pega, Flamengo e Palmeiras estão nos seus melhores momentos? Não. São os mais bem administrados? Sim. E aí o torcedor se revolta porque ele acha que você tem que atropelar todo mundo. Só que não é o futebol, gente. O futebol, às vezes, o mais fraco ganha do mais forte. O Mirassol é o 5º colocado do Brasileirão. O Mirassol, quando iniciou o Brasileirão, a hora que você olha em candidatos a cair, você é obrigado a pôr o Mirassol. Obrigado. Está mudando de divisão, vai ser um ano difícil para eles. O Mirassol já disparou nesse momento e ele está deixando um monte de grande ali embaixo para ocupar uma vaga que teoricamente seria dele e que pode ser ocupada ainda. Então, porque tem Fortaleza hoje, está na zona de rebaixamento. Você fala, peraí, não é para o Fortaleza estar ali, mas ele está. E outros clubes que podem aparecer a qualquer momento. Cara, o futebol é isso. Só que ninguém consegue entender. Então, existe uma raiva, essa polarização absurda de tudo. Então é o seguinte, é o meu contra o outro, é o gambá aqui, porco lá. Cara, eu olho para isso e falo assim, gente, quando é que esse povo vai crescer, né? Mas tudo bem. São as emoções do futebol, mas eu não vejo o Palmeiras assim com tantos problemas como a torcida acha que tem. Tomara a maioria dos times tivesse os problemas do Palmeiras. O Corinthians mesmo estaria felizão com esses problemas. O Corinthians e todos os outros. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Resolver assim, viver assim também é mais fácil. É mais fácil. Bom, o Palmeiras anunciou um novo reforço para o restante da temporada, é o Kelvin, lateral, e por isso o Data ESPN chega aqui neste Sport Center. Bom,
O lateral direito tem 24 anos, 7 títulos, os clubes na carreira dele. Guarani de Palhoça, entre 2018 e 19. Aí Atlético Paranaense, 2019 e 2023, é quando ele aparece mesmo aqui no futebol brasileiro. Aí ele vai para o CSKA Moscou, fica de 2023 até 2025. E ele também disputou o pré-olímpico da seleção sub-23, 7 jogos, tá? Ele tem um jogo na atual temporada pelo CSKA, chega agora para o Palmeiras, em 24-25, 31 jogos, 23 como titular. Data ESPN por aqui no Sport Center, Matheus Carreira conosco. Fala, Carreira, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Tudo bem, Mota, Zupac, professor Calçade, tudo bem, rapaziada? Tudo bem, camarada fã de esporte? Bom, é isso. Tantos problemas, né? Mas a gente vai falar de uma solução agora. A gente vai falar de Kelvin, que é uma lacuna que o Palmeiras vai preencher agora. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!